O principal símbolo de terror, horror, tortura e perseguição da ditadura chavista parece que está finalmente chegando ao fim. O Helicóptero, que foi construído para ser um símbolo de educação, de eventos sociais, no período de Hugo Chávez e Maduro, se converteu em um dos maiores centros de repressão e atentados contra os direitos humanos da América Latina. Após a vinheta, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Muito bem, pessoal, o professor Diego Alves aqui com você em mais um vídeo do canal Papo de História. E não é brincadeira. Delcy Rodrigues, atual mandatária da Venezuela, anunciou, além de uma anistia ampla e restrita para presos políticos, também comentou no dia de hoje que o Helicóptero, um dos maiores centros de repressões da América Latina, deixaria de funcionar como, obviamente, um centro de repressão e de tortura e serviria agora para aquilo que ele originalmente foi projetado, um espaço social, um espaço educacional. E isso é importante, tá? Primeiro, falar da anistia rapidamente. Ela prometeu que todos os presos que sofreram violência política desde 99, que é o ano que Hugo Chávez chegou ao poder, até agora com a queda de Maduro, seriam libertados. O efeito imediato, tanto que a Marina Corina Machado, que ganhou o Nobel da Paz, ela vai recuperar os seus direitos políticos e pretende concorrer nas próximas eleições venezuelanas, né? Que é claro que vai organizar e tocar esse barco são os Estados Unidos. Mas o vídeo de hoje, a gente quer falar do Helicóptero. Se você não conhece, estou colocando aqui as fotos para você ver, esse é o Helicóptero. Esse lugar foi criado, pessoal, para ser um daqueles centros olímpicos, centros sociais, culturais, que a gente vê os montes no Brasil, tá? A ideia era uma ideia maravilhosa, oferecer esporte, cultura, lazer para os venezuelanos. Mas quando a ditadura chavista ela endureceu, o Helicóptero se transformou num espaço de perseguição e tortura. Inúmeros presos políticos foram levados para lá. Milhares de pessoas foram torturadas, tiveram seus direitos políticos cassados e foram presos ali sem um menor julgamento. Por isso é histórico que o Helicóptero vai deixar de ser esse espaço de tortura e, promessa da Delcy Rodrigues, realmente funcionar como um espaço cultural. Tá legal? E isso é importante e é histórico também, porque ela promete botar em liberdade presos políticos ou pessoas que sofreram violência política desde a época de Hugo Chávez, veja, 99. E mais do que isso, a questão do Helicóptero deixar de funcionar como um aparato de repressão, ele é um dos pontos mais simbólicos dessa derrocada, vamos dizer assim, não do chavismo, tá, pessoal? Mas do governo Maduro, né? Vamos lembrar que o mausoléu que estava o corpo de Hugo Chávez foi explodido também pelos americanos, né? Então você tinha alguns símbolos ali dessa ditadura chavista. O mausoléu do Chávez era um deles e o Helicóptero, esse grande aparato de tortura e repressão do regime venezuelano, né? Então as pessoas, quando olhavam para aquele lugar, elas sentiam medo de fato. Elas sabiam que o símbolo da repressão estava ali. Ao contrário das dancinhas ridículas do Maduro, naqueles pangões que ele paga por aí, pessoas até acima do peso, com espingardas na mão, sabe? Essa tal guarda bolivariana ridícula. Não. Isso daí é uma comicidade que se deu ao regime e muita gente acredita ou tenta passar por aí que é só um regime que endureceu aqui e ali, não tem nenhum problema de violência, não. O Helicóptero é um dos exemplos disso. O quão duro, o quão cruel foi a ditadura chavista. Lembrando, é claro, né, que o chavismo ainda está no poder na Venezuela, tá, pessoal? Delcy Rodrigues é do chavismo, Diosdado Cabello, enfim, nós ainda temos uma estrutura ali montada, é claro, né? Os americanos deram a primeira porretada na cabeça, ainda estão com o porrete na mão ameaçando. Vão continuar? Ao que parece, não. Os últimos movimentos foram de abertura de aeroportos, a questão do comércio e agora libertação de presos políticos e o fim do símbolo da repressão, que era o Helicóptero. Beleza? Então, espero que você tenha gostado dessa informação, ter sido útil para você, porque isso repercute na América Latina. O Brasil mantém laços estreitos com a Venezuela, nunca deixou de ter. Mesmo quando Maduro fraudou as eleições, mesmo quando perseguia adversários políticos, o nosso país continuou, né? E agora com o retorno do atual presidente, estreitou ainda mais esses laços e ainda criticou. E aqui, eu sei que isso é meio divisivo, a operação americana que prendeu Nicolás Maduro e sua esposa. Mas é uma informação importante porque isso afeta a política, a geopolítica aqui na América Latina. Ao que parece, a Venezuela, que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, está caminhando
parece que sim, de fato, de verdade, vão segurar na mão dos americanos depois do porrete na cabeça e vão male entrar no eixo, tá legal? É claro que a Desi Rodrigues não é uma idiota. Esses movimentos são movimentos planejados, não apenas coercitivos, por assim dizer, mas é óbvio que ela está de olho em futuras eleições. E sabe que se tocar a música conforme os americanos querem, ela pode permanecer por mais tempo no poder. Veja que Trump tem elogiado muito ela. Não o Cabejo, que seria o segundo no comando, né? Ao contrário, com ele foi uma ameaça. Estamos de olho em você. Então, deixa sua curtida, compartilhe com mais 10 pessoas. Nós temos vídeos quase todo dia. Então, esse canal, Papo de História, também tem Papo de História Professor Diego Alves. Coloquei o meu nome no finalzinho do nosso outro canal. Por que 2 canais, professor? Um eu quero tratar mais de geopolítica e o outro um pouco mais da história do Brasil, história geral, algumas aulas. Então, não sei por onde você está assistindo esse vídeo, mas compartilhe com mais 10 pessoas, curta, porque isso não é tigrinho, não é rifinha e não é OnlyFans, tá legal? A gente está tentando trazer um pouco de cultura para a plataforma e eu espero que seja útil para a sua vida. Tchau, tchau, amigos! Anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional. Y pido nuevamente la máxima colaboración del Cuerpo Legislativo de Venezuela. Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo. Que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas. Pido a quienes han sido beneficiados por medidas para aquellos privados de libertad, excarcelados, pido en nombre de los venezolanos y de las venezolanas que no se imponga la venganza, la revancha ni el odio. Estamos dándole una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela, con diferencias que las hay, desde la diversidad y la pluralidad que existe, podamos coexistir con respeto y por encima de todas las cosas, con respeto a la ley y a la justicia en Venezuela. Quedarán exceptuados de esta ley, tal como lo contempla nuestra Constitución, aquellos procesados o condenados por homicidio, por tráfico de drogas, por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos. Hemos decidido que las instalaciones del helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial e para as comunidades aledañas a este recinto. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.